Olá, aventureiros digitais! Sejam todos novamente muito bem-vindos ao canal E-Gamecast. It's in the game. E hoje, dando continuidade aí à questão do clérigo, né? Eu falei que esse vídeo ia ser dividido em duas partes devido à quantidade de material que é necessário para se construir um clérigo, tá? O clérigo eu havia falado que eu ia mostrar no primeiro vídeo. Se vocês não viram aí, por favor, aí vou deixar a sugestão no card aí para vocês ou no final do vídeo aí para vocês acessarem. No primeiro vídeo a gente viu o clérigo como um personagem mesmo, básico, um caster, né, ou um War Cleric aqui no caso, ou um Divine Disciple tal, com as especificações do que pode ser atributos, quais são os atributos que tem que dar importância, né? Quais que eram as skills, quais foram os talentos foram escolhidos. Vimos também quais eram os aprimoramentos, né? As classes de prestígio, digamos assim. E tinha que ver a questão do domínio e religião, tá? Por quê? Isso altera demais o seu personagem, gente. Dependendo da religião que você escolhe para o seu clérigo, tá? E dependendo do domínio que você escolhe, ele vai ter uma atuação completamente diferente, ok? Ou vai ter uma atuação completamente potencializada. É importante você ver ainda, de repente, o tipo de clérigo que você quer ter antes, porque isso potencializa as capacidades dele, ok? Por exemplo, este clérigo aqui, que eu estou usando no vídeo para poder mostrar para vocês, no talento aqui no primeiro nível, quando você escolhe a religião, né, a deidade a qual você vai seguir, qual deus que você vai seguir, esse deus determina muitas vezes qual é a arma favorecida, né? Por exemplo, a arma favorecida desse que eu escolhi aqui, ó, Sovereign Host, é o nome dele, é a Longsword. Então o que acontece? À medida que você for evoluindo com o seu personagem, né? Você ganha aqui, ó, tá vendo? Já no início aqui você ganha mais um de hit com Longswords, ok? Essa deidade pode ser escolhida tanto por clérigos, quanto por paladinos, quanto por almas favorecidas. Já aqui, ó, devido a ter escolhido essa deidade, no sexto nível eu ganhei esse Unnailed No Sovereignty, tá? Que é o que? É uma habilidade que é dada devido à sua deidade, que quando você aciona, tá? Por exemplo, o que está descrito aqui? Você é devoto de Sovereign Host, possui uma grande fé e graças a isso vai receber, né, uma bênção, uma rewarded, ou algo em troca. Ativando esta habilidade, né, Ativando esta habilidade, você remove perdas de danos em habilidades, penalidades por morte, penalidades de efeitos de níveis negativos e condições de sangramento, cegueira, confusão, doença, exaustão, fadiga, insanidade, náusea, envenenamento e tonteira. Ou seja, remove todos os efeitos negativos, tá? Então o que acontece? Essa habilidade aqui é dada por esses deus, tá? Ah, eu tô cheio de debuff aqui, cheio de não sei o que, nível negativo. Aciono ela. Ah lá, restaura ponto de vida e todas as habilidades que você teoricamente está com debuff, ok? E isso, creio, vai evoluindo à medida que você vai subindo de nível. E aí você tem os domínios, tá? Domínios
determinam muitas vezes as magias extras que você vai receber, como clérigo, tá? Alguns buffs, alguns benefícios que o seu clérigo vai ter. Esse aqui, por exemplo, que eu escolhi como domínio da força, tá? Ele aqui, ó, no nível 2, ele dá mais 2 de bônus em força, ou seja, você ganha mais 2 de força ali, né, nos atributos. Se você sofrer dano na força, né, se alguém usar alguma coisa em você para te dar dano na força, e a sua vontade for forte o suficiente, você irá restaurá-la em até 6 segundos. Turn Undead. Tá, parece que também causa algum tipo de efeito aqui no expulsar mortos-vivos, tá? Aí esse talento, essa habilidade aqui de domínio, eu peguei ela no 2º nível. O clérigo, quando escolhe o domínio, ele tem que escolher no 2º nível, que aí ele vai ganhar um no 5º nível e outro no 9º, tá? No 5º nível, ó, ganhei Improved Domain Strength, ou seja, melhora do domínio da força. Sua força divina agora é usada como e o reflex saves nos salvamentos de reflexo, tá? Então meu bônus de força vai ser contado nos salvamentos de reflexo se eles forem maiores do que o meu bônus de destreza. Ou seja, se eu tiver mais força do que destreza, esse bônus aqui vem pra cá, certo? No 9º nível foi esse aqui, grande domínio da força, tá? O bônus de força dado por seus divinos te torna imune a efeitos de queda. Você não cai mais. Você é forte o suficiente para não receber mais queda. Então aqueles cachorros, por exemplo, que adoram jogar a gente no chão, para de ter aquele efeito. Bom, eu estou dando esse exemplozinho aqui, mas vamos ver agora, tá? Uma questão bem específica sobre os domínios. E sobre cada um deles, beleza? Beleza, então vamos lá. Antes de começar a falar sobre os domínios, né, é importante a gente prestar atenção, eu tenho feito isso em todos os vídeos a partir de agora, que são as terminações, né? São os detalhes que são colocados nas traduções ou até mesmo nos termos técnicos do jogo e que a gente não tem muito conhecimento. Então eu estou criando vários glossários, tá? E aqui eu vou deixar esse glossáriozinho aqui, vocês dêem uma pausa e dá uma lida rapidinha para vocês entenderem um ou outro detalhe que pode ter descrito aí no vídeo. Um domínio é uma área de foco para clérigos, tá? Ao selecionar um domínio, o clérigo ganhará magias e habilidades relacionadas a esse domínio. Os clérigos devem selecionar esse domínio no level 2 e ganharão talentos adicionais relativos ao domínio no 5º, no 9º e no 14º níveis. Até o nível 5 de personagem, o domínio pode ser trocado como qualquer outro talento utilizado as mecânicas de jogo. Porém, após o 5º nível, a troca só será possível via reencarnação. Os domínios disponíveis, tá, para os clérigos aqui no DDO são os seguintes. É o domínio do ar, da terra, do fogo, da água, animal, morte, bem, conhecimento, sorte, proteção, sol, guerra, caos, destruição, cura, leal, magia, força e trapaça. E aí eu vou colocar aqui as tabelinhas para vocês lerem, tá, de acordo com cada um dos domínios. Nós temos aqui o domínio do ar, tá? No 2º nível, você ganha mais 1 na CD dos feitiços de evocação. Isso aumenta em mais 1 os seus níveis de clérigo, tá, para realizar essas evocações. No nível 6, 12º e 18º. Seus feitiços de relâmpago, né, os elétricos, usarão o poder mágico da luz se for maior. Seus feitiços de luz usarão o poder do elétrico se ele for maior. O seu Turn Undead funciona em elementais.
Ao virar, quando você usa transformar mortos-vivos, né, no caso o seu Turn Undead, o seu grupo ganha um bônus de teste de resistência de reflexos igual a metade do seu nível de clérigo e ponto de resistência elétrica igual ao dobro do seu nível de clérigo por 20 segundos. No quinto nível, você ganha aperto chocante, como um SLA. SLA é uma habilidade similar à magia, tá, gente? Ganha 4 pontos de feitiço, 4 pontos de recarga, né? No nono nível você ganha Lightning Bolt, que é uma magia também, que ganha ela como uma habilidade similar à magia. Aumenta, né, os seus pontos de feitiço, o seu Spell Power em mais 8, mais 6 segundos de recarga. E no 14º nível você ganha o Chain Light, que é aquele raio que os Kobold costumam soltar que acaba com a gente. Também como uma habilidade similar à magia e mais 12 pontos no Universal Spell Power. Depois você tem Domínio da Terra. É a mesma coisa, ganha 2 pontos de poder mágico de ácido, corrosão por nível de clérigo. Seus feitiços de ácido agora usarão o poder do feitiço de luz se ele for maior, e os seus feitiços de luz usarão o Acid Spell Power se ele for maior. O seu Turn Undead funciona em elementais. Ao virar, quando você usa o Turn Undead, seu grupo ganha um bônus de teste de resistência de fortitude igual a metade do seu nível de clérigo, e pontos de resistência a ácido igual ao dobro do seu nível de clérigo, por 20 segundos. No quinto nível, você ganha Melph's Acid Arrow, que é uma magia, tá? Como uma habilidade similar à magia, ganha 4 SP. SP é Spell Points, tá? Pontos de magia. No nono nível, você ganha Wall of Fire. No nono nível, você ganha Stone Skin, tá? Que é pele de pedra. É uma magia também. E no 14º nível, você ganha Terremoto, também com uma magia similar. No domínio do fogo, mais 2 de poder mágico de fogo e combustão por nível de clérigo. Seus feitiços de fogo usarão o poder mágico da luz se for maior, ou os feitiços de luz usarão do fogo se for maior. O seu Turn Undead funciona em elementais. Ao virar, quando você usa Turn Undead, o seu grupo ganha resistência ao fogo igual ao seu dobro do seu nível de clérigo por 20 segundos. No quinto nível você ganha Raio Ardente como uma habilidade similar à magia. No nono nível você ganha Muro de Fogo como uma habilidade similar à magia. E no 14º nível você ganha Firestorm como uma habilidade similar à magia. No domínio da água você ganha Respiração na água, no segundo nível. Ganha 1 ponto de natação e mais 2 de poder mágico de frio, glaciação por nível de clérigo. Seus feitiços de frio agora poderão usar o feitiço que for maior, né? A magia, o Spell Power positivo se ele for maior, ou os feitiços de Cold Spell se for maior. O seu Turn Undead funciona em elementais. Quando você usa o seu Turn Undead, o seu grupo ganha um bônus nos testes de resistência de vontade igual a metade do seu nível de clérigo e pontos de resistência ao frio igual ao dobro do seu nível de clérigo. No quinto nível você ganha Névoa Sólida, ou Solid Fog, que é o nome, tá? Como uma habilidade similar à magia. No nono nível você ganha Cone de Frio, como uma habilidade similar à magia. E no 14º nível você ganha Maior Resfriado Rastejante. Aqui tá a tradução, não tá legal, mas é uma habilidade similar à magia também. Domínio Animal. No segundo nível você ganha 1 ponto de ouvir e mais 1 nos testes de resistência de reflexo para cada 2 níveis de clérigo. Seu Turn Undead funciona em animais. Quando você usa seu Turn Undead, no grupo ganha pontos de constituição igual a metade do seu nível de clérigo por 20 segundos. No quinto nível, você ganha 10 pontos de vida por nível de clérigo. Você também adiciona 10 pontos de vida para cada nível épico que ganhou. No nono nível você ganha 15% de desvio de fortificação. No 14º você ganha a habilidade Feral Charge. Seu personagem brevemente se transforma em um urso e avança através dos inimigos, atacando todos os inimigos na área. O ataque causa o dano de uma arma baseado na arma equipada com seu bônus de mais 3 de Weapon Damage. E os inimigos devem fazer um teste de resistência de reflexo com uma CD de 19 mais modificador de sabedoria mais o bônus da viagem, ou serão derrubados.
Domínio da morte. No segundo nível você ganha mais um na CD dos feitiços de necromancia. E isso aumenta mais um seu nível de clérigo no sexto, no 12º e no 18º níveis. Você ganha mais 2 para o seu nível efetivo de clérigo para transformar mortos-vivos, para usar o Turn Undead. E mais 2 de dados de vida para mortos-vivos afetados. No quinto nível você ganha raio necrótico como uma habilidade similar à magia. No nono você é imune ao dreno de energia. No 14º você ganha destruição como uma habilidade similar à magia. Domínio do bem. No segundo nível você ganha 2 de Lightning Spell Power Radiance por nível de clérigo. Ganha também mais 1 na habilidade de cura para cada 2 níveis de clérigo. Quando usa o Turn Undead, seu grupo ganha pontos de vida temporário igual a 5 vezes o seu nível de clérigo por 20 segundos. No quinto nível, você ganha Defeat Vengeance, ou Vingança Defic, né? Como uma habilidade similar à magia. No nono nível, você ganha Blade Barrier, né? Que é aquelas lâminas, barreira de lâminas, como uma habilidade similar à magia. E no 14º nível, você ganha mais 3 de acerto, dano e classe de armadura contra criaturas malignas em combate. Você ganha também mais 3 nos testes de resistência contra feitiços lançados por criaturas malignas. Domínio do conhecimento. No segundo nível você ganha mais 2 em todas as habilidades. Ao virar, quando você usa o Turn Undead, tá? Seu grupo ganha pontos de inteligência igual a metade do seu nível de clérigo por 20 segundos. No quinto nível você ganha a magia Sugestão como uma habilidade similar à magia. No nono, você ganha Feeble Mind como uma habilidade similar à magia. É uma magia também, tá? Feeble Mind. Eu não sei o que quer dizer Feeble. Mind é mente, tá? Deve ser nublar a mente, deve ser aquela magia que tira 2 de carisma, 2 de sabedoria. Algum tipo de magia de afetar coisa social. No 14º nível você ganha mais 4 de penetração de feitiço. É Spell Penetration que chama. E você ganha mais 2 na CD de todos os feitiços. Domínio da sorte. No segundo nível você ganha mais 1 a sua fortitude, reflexo e vontade nos testes de resistência. Isso aumenta em mais 1 no sexto nível, no 12º e no 18º. Ao usar o Turn Undead, seu grupo ganha um bônus divino para os testes de resistência igual a metade do seu nível de clérigo. No quinto nível, você ganha deslocamento como uma habilidade similar à magia. É aquele Spiritual Retreat, eu acho que é ele. Tá? No nono nível, você adiciona mais 2 aos seus CDs de feitiços. E no 14º nível, você não falha mais automaticamente em seus testes de resistências como a jogada de 1. Ou seja, quando você faz teste de resistência contra alguma magia, se você tirar 1, você não falha mais. Domínio da proteção. Você ganha mais 1 na C, né, no caso na classe de armadura. No PRR, que é o Physical Resistance Rating, e o MRR, que é o Medical Resistance Rating. Isso aumenta em mais 1 no quinto, no 10º e 15º e 20º nível. Ao usar o Turn Undead, o seu grupo ganha um bônus divino, tanto na física quanto na mágica, o Resistente Rating, igual ao seu dobro de nível de clérigo por 20 segundos. No quinto nível você ganha o feitiço Escudo como um efeito permanente em você. Tá? Você ganha também no nono nível Radiance Force Field, né, que é o escudo radiante, como uma habilidade similar à magia. No 14º nível, a classe de armadura e a classificação de resistência física aumentam de acordo com seu nível de clérigo. Domínio do Sol. No segundo nível você ganha mais 2 de fogo de combustão e poder mágico de luz e resplendor por nível de clérigo. É o Spell Power, gente. O Spell Power é referente a essas duas questões aqui. Ao usar o Turn Undead, você e seus aliados ganham visão verdadeira. Além disso, por 20 segundos, os inimigos num raio do Turn Undead têm uma chance de falhar na falha incorpórea negada e serão infligidos com 10% de vulnerabilidade a danos de luz. No quinto nível você ganha Searing Light, como uma habilidade similar à magia. No nono você ganha o Sunbeam, que é também outra magia, como uma habilidade similar à magia. E no 14º nível Sunburst, como uma habilidade similar à magia. Domínio da guerra.
No domínio da guerra você ganha mais 1 de acerto e dano com armas corpo a corpo de longo alcance. Isso aumenta no 4º, no 8º, 12º, 16º e 20º nível. Ao usar o Turn Undead, o seu grupo ganha um bônus divino de poder corpo a corpo e poder à distância igual a metade do seu nível de clérigo por 20 segundos. No 5º nível, você ganha proficiência com todas as armas marciais e exóticas. Olha isso! No 9º nível, suas CDs táticas são aumentadas pela metade do seu nível de clérigo, ou seja, aquele Sundem e Trip, que é o que derruba no chão e que reduz a armadura do inimigo, tá? Que são aqueles 2 talentos básicos que vêm com todos os personagens. Você ganha também Espada Sagrada, como uma habilidade similar à magia. Domínio do Caos. Um adendo, você não pode obter o domínio do Caos se o seu personagem tiver o alinhamento leal, tá? No 2º nível você ganha mais 1 nos testes de resistência de vontade para cada 2 níveis de clérigo. Quando usa o Turn Undead, os seus ganhos... Corrigindo isso aqui, tá? Porque essa tradução aqui tá horrível. Ao usar o Turn Undead, tá? 1d20 pontos do seu Universal Spell Power e 1d10 pontos, né? Separadamente vão para o corpo, para o combate corpo a corpo e combate à distância, tá? No 5º nível você ganha Martelo do Caos, como uma habilidade similar à magia. No 9º você ganha críticos nos feitiços, pode ser aumentado em 3%. Você ganha 3% de aumento nos críticos dos feitiços. E no 14º nível você ganha Prismatic Spray, como uma habilidade similar à magia. Domínio da Destruição. No 2º nível você ganha mais 1 para corpo a corpo de poder de combate à distância. Ganha outro ponto no 4º, no 8º, 12º, 16º e 20º nível. Você pode lançar os seus feitiços de clérigo enquanto se enfurece. Tá, você poderia tentar usar a Fúria dos Orcs. Esse benefício não se estende a Madstone Rage nem a Blood Rage. Isso aqui é um adendo colocado a quem pegou o domínio da destruição, tá? E tenta usar esses adendos aqui enquanto tem esse domínio, ok? Quando você usa Turn Undead, o seu grupo ganha um bônus divino de poder corpo a corpo e a distância igual a metade do seu nível de clérigo por 20 segundos. No 5º nível, o dano de durabilidade dos seus itens é reduzido em 75%. Ou seja, os itens quebram, né? Você volta e meia tem que ficar reparando os itens. Com esse domínio aqui, tem uma redução de 75% na capacidade desses itens quebrarem. No 9º nível, 3% de duplicação e 5% de chance de taxado. Taxado, acho que é... Eu preciso ver o que é taxado. Gente, não vou colocar o que é taxado no vídeo aqui. Se vocês souberem o que é, coloquem aí nos comentários. No 14º nível, seus ataques de arma adicionam uma pilha de destruição aprimorada. Domínio da Cura. No 2º nível, você ganha mais 2 de poder mágico positivo de devoção por nível de clérigo, tá? Ao usar Turn Undead, você dá ao seu grupo um bônus de 20% na ampliação de cura por 20 segundos. No 5º nível, você ganha Curar Feridas Moderadas como uma habilidade similar à magia. No 9º, você ganha Panaceia como uma habilidade similar à magia. E os seus feitiços de cura no 14º nível são fortalecidos, como se você tivesse a meta mágica Capacitar Cura. Isso não aumenta o seu custo. Domínio Leal. Observação: você não pode ter este domínio se o alinhamento do seu personagem for caótico. No 2º nível você ganha mais 1 na CD dos seus feitiços de encantamento, e se aumenta em mais 1 nos níveis 6, 12º e 18º. Ao usar Turn Undead, o seu grupo ganha um bônus sagrado nos testes de resistência igual a metade do seu nível de clérigo por 20 segundos. No 5º nível você ganha Order's Wrath, como uma habilidade similar à magia. No 9º nível você ganha Maior Comando, como uma habilidade similar à magia. E no 14º nível você ganha mais 3 de acerto, dano e classe de armadura contra criaturas caóticas em combate. Você ganha também mais 3 nos testes de resistência contra feitiços lançados por criaturas caóticas. Domínio da Magia. Você ganha mais 1 na CD dos seus feitiços de evocação. Isso aumenta em mais 1 no clérigo, no 6º, no 12º e no 18º nível. Ao usar Turn Undead, seu grupo ganha um bônus divino de poder mágico universal igual ao dobro do seu nível de clérigo por 20 segundos. No 5º nível você ganha Chain Missiles, ou seja, aqueles mísseis mágicos, né, como uma habilidade similar à magia. No 9º nível você ganha um número de pontos de bônus de feitiço igual ao seu nível de personagem vezes
10. No 14º nível, você ganha pontos de poder mágico universal igual ao dobro do seu nível de clérigo. Domínio da força. No 2º nível você ganha 2 pontos de força. Você restaura passivamente todo o dano de pontuação de habilidade de força a cada 6 segundos. Ao usar o Tiny Undead, o seu grupo ganha um bônus divino de força igual a metade do seu nível de clérigo por 20 segundos. No 5º nível, seus testes de resistência de reflexo agora são baseados na força ao invés da destreza. No 9º nível, você se torna imune aos efeitos de derrubada. E no 14º nível, você faz o seu teste de resistência contra o efeito de atordoamento. Domínio da trapaça. No 2º nível, você ganha mais 1 na CD de feitiços de encantamento. Isso aumenta em mais 1 no 6º, 12º e 18º. Ao usar o Tiny Undead, seu grupo ganha pontos de carisma igual a metade do seu nível de clérigo por 20 segundos. No 5º nível você ganha invisibilidade como uma habilidade similar à magia. No 9º nível você ganha Mind Fog como uma habilidade similar à magia. E no 14º nível você ganha Charm Monster in Mass, ou seja, encantar monstro em massa, né? Como uma habilidade similar à magia. Então é isso, gente. Eu falei, né, que o vídeo é grande, gigantesco, que as possibilidades eram enormes, né, quando se trata de clérigo. Vocês viram um breve resumão de tudo o que eu consegui gerar de apanhado aí dos domínios. Eu coloquei também, ou devo colocar, uma tabela sobre as deidades. Acho que eu vou colocar logo aqui. Vou colocar agora aqui. Pronto, tá aí a tabela. Uma tabela sobre as deidades, vocês também podem dar pausa aí para dar uma lida, se for o caso. Esse foi a segunda parte do vídeo, como é a build de clérigo da série EC, do canal Gamecast. Se você gostou desse vídeo aí, compartilhe aí com seus amigos, passa para frente a informação, diz que a gente está tentando fazer esse trabalho de tradução e de explicação aí dos personagens do MMO para melhorar aí cada vez mais a participação de todos no jogo. Era só isso nesse vídeo. Muito obrigado a todos e valeu!